Segundo bloco do Visão Técnica desta sexta-feira, 12 de setembro. Estou aqui com Wagner Caetano e agora vamos analisar as ações que vocês pediram na semana passada. E se você tem alguma ação que queira ser analisada, envie um e-mail para visãotecnica@infomoney.com.br. Olha, foram muitos leitores que pediram algumas ações, mas antes de passar para os pedidos, Wagner, eu vou pedir para você fazer uma análise de BOVA11, o ETF que acompanha o índice Bovespa, que 2 semanas atrás você abriu aquele trade de venda, indo na contramão da euforia do mercado. Queria saber como é que você está com esse trade, se ainda está vendido, como é que você traçaria um cenário agora para o BOVA11? Perfeito. Thiago, naquela ocasião, nós comentamos que havia um padrão chamado mastro bandeira, onde o mercado sobe, ele estaciona e replica a mesma perna de alta posteriormente. Então, nós trabalhamos por assimetria, uma grande chance de lucro com uma pequena perda potencial. Então, eu consegui montar minha operação com médio de R$ 60,50 e coloquei o stop aproximadamente em R$ 60,90. A máxima foi 60,68, né? Foi 60,68, não ameaçou stop, o mercado começou a cair. Então, a força vendedora foi empurrando o mercado para baixo, uma sequência de queda. Hoje as médias já cruzaram, indicando venda, e teve uma perda também de uma linha de tendência aqui. E também do topo anterior, que tinha sido marcado em R$ 56,92. Eu costumo entrar nas operações e também realizar lucro de forma gradativa e parcial. Então, uma parte da posição eu comprei na região de 57, aproximadamente 1/3. Mais uma parte da posição, aproximadamente 1/3, eu também comprei hoje, ou seja, aproximadamente aí 70% da posição, 2/3, né, 66%, e pretendo comprar o restante aqui no objetivo da operação final, que eu tinha apontado na ocasião, que é a região de 53,67. Então eu vou colocar 53,70, 53,80, porque às vezes o mercado se antecipa e entra comprando um pouco acima dos suportes, né? E você tem um stop nessa operação, Wagner? O stop era R$ 60,90, você vai baixando gradativamente. Hoje o stop está em 57,10 aproximadamente, que muito dificilmente o mercado vai ultrapassar esse patamar. É bem provável que realmente que ele mire esse ponto aqui do 53,67, ele atinja esse patamar, e aqui ele pode repicar, ou ele pode penetrar esse suporte que é muito forte, ó, foi tocado 3 vezes aqui no mês de agosto, e se ele perder esse patamar aqui, ele pode até mesmo buscar a região ali de 51,20, 51,30 talvez. E abre outra venda se romper esse suporte? Abre outra venda, abre outra venda. Legal. Bom, foram muitos pedidos dos leitores. Acho que as ações mais legais que a gente pode acompanhar aqui, vamos pegar as ações com mais liquidez. O Lucas Marquezino tinha pedido análise da Vale 3, a gente já fez análise de Vale 5 no primeiro quadro. A gente pode analisar então a ação da Estácio, pedido do Walter Eufrásio Santos Maranhão. Estácio ESTC3, uma das ações, assim como o setor de educação, tem feito os acionistas muito felizes nos últimos 2 anos, mas tem caído nas últimas semanas, né, Wagner? Como é que você está vendo o gráfico dela? É uma ação que esteve entre as escolhidas pelos fundos de investimento já há algum tempo, né? A gente colocando aqui um gráfico semanal, a gente percebe que o papel está numa tendência primária, que é aquela tendência de longo prazo muito forte, de alta, e também a secundária, que é a de médio prazo, né? Agora, no curto prazo, a ação ela acaba seguindo o fluxo, né? Ela deu um sinal de venda aqui também, vem desenvolvendo. Ela tem um suporte nessa região aqui de 23,35, né? E ela fechou exatamente nessa região. Então, de repente, para quem está comprado na ação, se ela voltar a trabalhar em baixa na segunda-feira e fechar abaixo desse suporte aqui, 23,30, seria 26,35, eu acho que vale a pena estopar e aguardar uma melhor oportunidade. Agora ela pode repicar, porque é um suporte forte, né? E agora, se ela penetrar esse suporte, ela abre um trade até de venda com objetivo na região de 23,30, 22,30, 22,50, que seria aqui
essa região de suporte, né? Legal. Então ela viria para cá. Objetivo aí de 22,50 caso perca esse suporte anterior, mas está inclinado para baixo no curtíssimo prazo, né? Legal. O Jamércio Eduardo Santos pediu uma análise das ações da Ambev. Ambev 3. Ambev 3. Bem, em relação à Ambev, é um papel também que é apreciado pelos fundos. É um papel líquido, não é tão volátil, de uma empresa sólida e tal. Só que a gente observou um padrão gráfico aqui que é manjado pelo mercado, que é o topo duplo, né? Então tinha feito um topo aqui, 16,73, caiu, aí o mercado subiu porque tinha deixado um gap aqui, um espaço sem negócio, fechou. Aí depois ele foi lá, 16,79 e deu uma venda no dia 26/8 aqui, que foi uma venda bastante clara. Então o mercado vem caindo, fez pivô de baixa, ó, ele caiu, houve um repique. Esse repique pega 1/3, metade ou 2/3 do movimento, são as retrações de Fibonacci, 38.2, 50% ou 61.8. Aí ao perder esse fundo anterior, 15,84, o mercado faz pivô de baixa e começou a desenvolver uma queda. Então assim, para aqueles que compram para longo prazo, para investimento, para patrimônio, é uma boa ação. Agora, para o trade, para operação de swing, operação mais curta, no gráfico diário o papel está vendido e no gráfico semanal a ação está no movimento lateral. Há muito tempo, né, Wagner? Já há algum tempo, desde o ano passado. Então, é uma ação sempre interessante para patrimônio. Agora, para trade, sinceramente, eu gosto, para fazer trade, ação mais volátil. Quanto mais volátil é o papel, melhor para fazer a operação mais curta, que ela se movimenta de uma forma mais rápida. A mínima e a máxima do dia são mais equidistantes. A mínima e a máxima da semana tem um spread maior. Então, para trade é bom um papel que seja mais arisco, mais volátil. Legal. Walter Caldeira Carvalho pedindo análise de Itaú e Marco Polo. Marco Polo, ação que entrou recentemente no Ibovespa, e o Itaú, hoje, ação com maior participação no índice. A ação do Itaú foi uma das empresas que capitaneou essa alta recente. Uma empresa líquida de extrema importância hoje no índice, depois da nova metodologia implantada. E da mesma forma que ela teve uma valorização altamente expressiva do fundo de março para cá, no chamado rally eleitoral, ela começou a cair na mesma proporção, né? Então ela sinalizou topo através de um padrão chamado homem enforcado, perdeu a média móvel de 21 como suporte, começou a cair, e essas médias, a de 5, na verdade ela perdeu a de 5 como suporte, perdeu a de 21 essa semana como suporte, que é a vermelha, a de 5 é a linha amarela. Então assim, o papel, para alguns investidores, a perda das médias móveis, principalmente a de 21, inverte tendência. O cruzamento das médias, quando a de 5 cruza 21 de cima para baixo, também é um sinal. E o Itaú tem um topo aqui, cuja máxima foi 36,45, ela fechou bem próximo aqui. Então, se perdeu a 36,45, aí ela deve ter mais um espaço para cair, talvez ali até 34,24 ou até a 32,71. Hoje, no curtíssimo prazo, a ação está vendida. O que é interessante é o trader trabalhar sempre com stop. Da mesma forma que você tem stop para venda, para compra. Sinalizou, você pode vender os papéis, realiza lucro, coloca o lucro no bolso e espera uma melhor oportunidade para comprar. Ou via candle, via médias, via fluxo, quando você observa no papel, mas sempre ficar atento a oportunidades. Eu queria, de repente, aqui colocar um traçado de Fibonacci, só para a gente exemplificar. Ó. Se você pegar essa última região de fundo e traçar as retrações de Fibonacci, colocar uma cor mais visível aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que a ação ela estacionou aqui exatamente por Fibonacci no último suporte, que é a região de 37. Então ela tende realmente a continuar em queda na semana que vem. O que não deixa de ser normal, visto que ela tem acompanhado o Ibovespa. Ibovespa e a Petrobras também estão no mesmo cenário. Né? Exatamente. Existe o beta, né, que é a relação dessas ações com o Ibovespa. Itaú, Bradesco, Petrobras, uma relação muito intrínseca, muito próxima com o benchmark. E a Marco Polo? Vamos lá, Pomo 4, né?
colocar o gráfico de candlestick. Então, a Marco Polo, analisando um gráfico semanal aqui do papel, a ação que entrou recentemente no índice, você vê que o gráfico primário, aquela tendência assim, de longo prazo, é uma tendência de alta, né? Já o gráfico secundário, que é um gráfico de médio prazo, existe uma tendência clara de baixa na ação. E se você pega aqui uma análise mais curta, um papel bem volátil, né? O setor automotivo altamente volátil no momento. Então o que a ação fez? Ela subiu, ela fez um topo e corrigiu, fez um topo mais alto e começou a cair. A tendência é que essa região aqui de suporte seja perdida e a gente tenha o famoso ombro cabeça-ombro, que é quando nós temos um topo, depois um topo mais alto que o anterior, seria o primeiro ombro, a cabeça e um segundo ombro. Então é bem provável que o papel venha testar a região de suporte aqui a 3,78, 3,80, ou até a região de 3,70, que seria esse outro suporte, ou mesmo esse aqui. Então é um papel vendido no curto prazo. Legal. Vamos analisar também o pedido do Marcos Antônio D'Angelo Couto. Ele pediu as ações da Cielo, também outra ação que, assim como a Estácio, subiu bastante no ano, mas não vem tendo dias muito felizes nesse começo de setembro, né? A Cielo é mais uma ação popular entre grandes investidores, entre fundos, entre aqueles que buscam um papel mais seguro, menos volátil, né? Só que no curto prazo a ação já está em baixa, né? A gente consegue traçar até uma linha de tendência de baixa aqui no papel. Então, mesmo nessa euforia da alta e da bolsa, o papel tem um padrão chamado linha de tendência de baixa, LTB, né? Os topos aqui tocam essa linha, a ação volta a cair. Quando você tem esse padrão, se você traçar uma reta aqui, a gente vai unir esses fundos, você tem um padrão da análise gráfica que é chamado cunha. Então, se essa ação continuar em queda e ela perder essa linha, você projeta aqui essa porção da cunha para baixo e o papel vai continuar em baixa, talvez testando 37,84 ou até 35,83. Quer dizer, é um papel que mesmo na euforia já estava em baixa, né? Então, a perda dessa linha aqui como suporte, ou até da mínima de hoje, que foi 39,77, né? Ela projeta realmente baixa pelo menos até 37,84. É um papel vendido no curto prazo, mesmo antes da reversão de Bovespa. Mas se romper essa linha de tendência de baixa, não pode abrir uma nova compra? Se ela romper essa linha de tendência de baixa para cima, ela abre compra. Então, um papel que no início da semana pode mostrar uma certa volatilidade. Pode mostrar volatilidade e oportunidade, tanto na venda quanto na compra. É um papel que se comporta de maneira bastante comedida, com movimentos previsíveis, então é um papel fácil de operar, tanto para posições mais longas, né, que é uma empresa sólida, bastante apreciada por grandes investidores, como eu comentei, ou até para uma operação de swing trade um pouco mais longo, de 10 dias até umas 2 ou 3 semanas. Bom, vamos analisar as últimas 3 ações. Tem muitos lá. pedidos. Eu vou pegar aqui uma ação que tem ido bem no ano, que é a CEMIG. Pedido do Luiz Augusto Dutra. CEMIG. CEMIG foi uma empresa muito procurada por causa de dividendos, investidores conservadores também. Ela, desde que o mercado começou a subir, ela embarcou no rally eleitoral e subiu muito, ela chegou a tocar a região aqui de R$11 e ela foi quase a 20, e ela chegou praticamente a subir 100%. E esse gráfico ele é muito interessante, que ele mostra um padrão da análise técnica denominado distribuição. Então o mercado sobe, ele fica um período lateral, nesse movimento lateral marcou um topo duplo, aqui no mês de julho e depois em agosto. E ao perder esse fundo aqui, essa região, a empresa abriu uma venda bastante clara. Então, ao perder 18,37, a região de 18,35, aqui ela abriu uma venda. Ó. Tinha sido fundo aqui. Se ela rompesse o topo duplo, ela abriria uma compra e essa pernada de alta seria replicada. Como ela perdeu essa região de fundo, é uma venda muito tranquila, né? Então, você aluga, vende o papel. E o objetivo de curtíssimo prazo, R$15,70.
ela tem um fundo e um topo anterior aqui, podendo de repente chegar a 14,30, mas é um papel que tem venda no momento, médias cruzadas, um movimento de distribuição claro, topo duplo. Então é uma empresa que abriu uma venda clara e uma pista também, né? Tinha um gap aqui, tinha sido deixado no mês de julho. Então assim, o mercado está distribuindo, né? Você vê um topo duplo com um gap abaixo, é uma operação também de nível bastante fácil de identificar. Bom, tem mais um pedido aqui, as ações da Oi, diferente da CEMIG e de muitas ações que a gente analisou hoje, a Oi tem sofrido muito no ano, mas nos últimos dias tem, principalmente desde o final de agosto, ela tem andado bem na bolsa, né? As ações da Oi são papéis altamente voláteis, né? A gente percebe aqui, olhando o gráfico semanal, são ações que muitas pessoas físicas detêm o papel. É uma ação que ela vem em tendência de baixa primária, secundária e terciária. Ela vem caindo no longo prazo, é um papel que já chegou a valer próximo a R$10, né? 9,60, em outras épocas 9,60 também, ela vem caindo. E esse é um gráfico semanal. Ela fez um mastro bandeira, no caso contrário àquele movimento que nós mostramos no BOVA11. A ação caiu, ela estacionou, ao perder essa região de fundo, ela replicou essa perna. Então, tendência primária, secundária e terciária de baixa. É um papel que está realmente aí no noticiário, uma ação que está bastante popular, mas que ela demonstra alguns momentos aqui de reação, mas nada que seja consistente na compra. Então, é uma ação que para quem quer fazer médio na compra, talvez não seja o momento. Montar uma posição short também vendida, ação próxima a R$1,50 eu não acho ideal. Então é um papel que ele não me agrada de acordo com a minha metodologia, que busca ações de valores nominais mais altos e com alta liquidez. A primeira variável ela não se encaixa. Então, mas o que a gente espera do papel é a volatilidade. A volatilidade é uma grande variação entre a mínima e a máxima da semana, ou do dia, ou do mês, né? Então o papel, eu acho que tem talvez alternativas melhores aí para operar. Até o baixo valor de face contribui para essa volatilidade, né, Wagner? Bom, último pedido, pegar uma ação fora do índice, pedido do Peter George. Assisti ao último Visão Técnica, gostei muito. Gostaria muito de uma análise de Profarma, PFRM3. Estou comprado a 16,35 sem stop. E não sei se devo assumir o prejuízo ou aguardar, pois não tenho informações do que está acontecendo com a empresa. A Profarma teve um movimento de queda muito forte nesse ano, né, Wagner? E ele entrou em R$16, a ação está quanto agora? A ação fechou hoje a 13,14. A gente pode colocar aqui uma janela de cotação para a gente acompanhar. O código é PFRM. Vamos lá. Então, na semana caiu 4,16, no mês de setembro caiu 6,48, caiu 9,32 no mês, em 2014, 28,97, e um ano, né, de setembro do ano passado para cá, 33,80. Quer dizer, uma ação em tendência clara de baixa. Nesse momento, o que a gente percebe aqui no papel, olhando o gráfico diário, é algo que não é desejável para quem está comprado na ação. Ela está numa região de suporte, região de 13,47, que a gente vai traçar aqui. Mas o que ocorre? Algo que é bastante preocupante. Primeiro, a ação caiu, estacionou e perdeu o suporte imediatamente, o suporte que era um alvo imediato. E o que me preocupa aqui para quem está comprado no papel é que a ação, você vê que o tamanho dos candles diminuiu, né? Então você tem uma volatilidade menor que mostra um interesse também reduzido pelo papel. E se a gente colocar aqui um estudo de volume financeiro, vamos observar. Você vê que o volume negociado no papel também diminuiu. Então nenhum desses sinais é bom. Perda de suporte, perda de interesse pelo papel e o volume financeiro diminuindo, quer dizer, tem menos investidores querendo negociar com a ação. Então... E a Profarma nunca teve como forte o volume, né? A gente vê que nesse último pregão ela movimentou pouco mais de R$200 mil, né? Exatamente. Talvez em alguns períodos aqui ela teve alguns picos, né?
até no início de 2014, mas de uns tempos para cá, se a gente colocar uma média móvel, o que a gente vê que colocar uma média móvel no volume, né, a gente vê que o volume, como um todo, ele diminuiu. Colocar uma média móvel colocar aqui no volume mesmo. Primeira média móvel no gráfico, né, você vê que está abaixo da média móvel de 21. E se a gente colocar uma média, plotar uma média exponencial de 21. Por que exponencial? Porque a média móvel exponencial, ela dá mais peso para aquilo que é mais recente e menos peso para aquilo que é menos recente. Quer dizer, ela privilegia o momento. Então, vou colocar uma média móvel exponencial de 21. Por que 21? Porque geralmente um mês tem 21 pregões, em média. Então, você vê que essa média ela vem baixando, né? Quer dizer, perda de interesse do papel, perda de suporte, volume menor. Para quem está comprado na ação, não é momento de comprar para fazer preço médio. E para quem está pensando em entrar, eu acho que tem coisa melhor na compra e também na venda, para ganhar com uma posição short. Legal, Wagner. Eu agradeço a participação. Perfeito. Se a gente não conseguiu analisar alguma ação que você pediu, foram muitos pedidos, mas mande de novo e-mail. Semana que vem a gente está de volta e pode analisar o papel. visãotecnica@infomoney.com.br. A gente agradece a sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado.